Bem, o Crivella superou a votação, mas superou por 2 votos. Se você olhar atrás, ele sofreu impeachment. Isso é evolução para ele, é um salto, ele vai sangrar mais até a eleição, não vai. Foi um erro, por exemplo, eu vi a direita usar isso muito na Câmara de Vereadores, o Babá é a pessoa mais qualificada para me corrigir ou dizer isso, não querer citar o nome da Renata, que foi a protagonista da solicitação, dizer, olha, ela está querendo aparecer. Diante de todas essas premissas, de todos esses pontos, ou qualquer um que vocês queiram acrescentar, como a política do Rio de Janeiro se desenrola a partir de agora? Começar dizendo que esse argumento utilizado pelos governistas, tentando desqualificar o pedido de impeachment pelo fato de ter sido proposto por uma pré-candidata a prefeito, para a gente ele não cola. Afinal de contas, já é o terceiro processo que a Câmara Municipal resolve livrar a cara do Bispo Crivella. Então, tem que deixar muito claro o seguinte, para quem quer ser governista, sempre vai ter uma justificativa. Pode ser até, né, o Papa Francisco propondo o impeachment, que eles vão recusar. Pelo contrário, o que aconteceu agora nesse último processo foi até que reduziu a diferença de votos, ficou mais apertado. Eles ganharam por apenas 2 votos de diferença, 25 a 23, sendo que nos 2 processos anteriores a diferença foi até maior em favor do Bispo Crivella. Lembrando aqui que em 2018 houve uma proposta de abrir o impeachment em função do favorecimento de fiéis da Igreja Universal pela mediação de pastores, no caso Fala com a Márcia, e depois, em 2019, por conta de um servidor da Secretaria de Fazenda que propôs um processo de improbidade administrativa, a Câmara, naquela ocasião, chegou a abrir o processo, mas no final também rejeitou a proposta de afastar Crivella do seu mandato. Eduardo Paes ele vem como candidato, né, já tá claro, um candidato, inclusive lidera as pesquisas. Aí eu queria saber já ver qual é a visão que os companheiros aí têm do Eduardo Paes, né? Eu quero saber como eles vão fazer, quais são as estratégias aí para lidar com a figura dele, que já está praticamente aí governando a cidade, né? Porque se ele ele tem influência sobre os vereadores, ele, de certa forma, já está exercendo algum tipo de poder aí. Queria saber o que vocês acham do Eduardo Paes, né? E o que fazer com ele. Seguindo o rodízio democrático, agora começa o Caio. Muito bem, obrigado pela pergunta, Miguel. Creio que essa é uma oportunidade boa da gente levantar um debate que é a diferença, embora estejam relacionados, mas existe uma diferença entre o debate político e o debate eleitoral. Então, eu acho que existe no Brasil, principalmente nos últimos anos, uma tendência muito grande de reduzir o primeiro ao segundo, isto é, de reduzir o debate político ao debate eleitoral. Mas nós, do PCB, temos uma avaliação crítica dessa tendência e, à semelhança dos companheiros que me antecederam aqui, achamos que é fundamental discutir projeto de sociedade, projeto de país e projeto de cidade, né? Antes de discutir candidatos, porque as pessoas tendem a tratar o debate político como uma disputa de personalidades, né? E, com isso, se joga para debaixo do tapete a discussão central, que é a discussão programática e o balanço do que foram os últimos governos no último período. E no caso do governo Eduardo Paes, né, que já foi prefeito do Rio de Janeiro, eu acho que já está mais do que comprovado o seu compromisso, né, a serviço da especulação imobiliária, a serviço do grande capital na cidade do Rio de Janeiro e contra os trabalhadores, já que ele esteve à frente aí de um amplo processo de remoções violentíssimo em função dos mega-eventos, né?
foi uma verdadeira reedição da reforma Passos do século XXI, remodelando o município do Rio de Janeiro a serviço do grande capital e transformando a cidade numa vitrine, né, do novo modelo de cidade-negócio para, inclusive, para o conjunto da América Latina. Portanto, nós, né, como lutadores, militantes, comunistas e socialistas, não podemos ter nenhuma ilusão em relação a Eduardo Paes, que alguns já começam a querer pintar de progressista aí, de forma mais apressada, como uma suposta alternativa ao Crivella, quando, na verdade, Paes e Crivella são variações de um mesmo projeto de fundo, que é o projeto da direita, é o projeto a serviço da grande burguesia, e como que isso, na cidade do Rio de Janeiro, vira uma verdadeira, né, punição para a grande maioria da população, que é a classe trabalhadora, que sofre isso na pele, através do sistema de transporte, que é precário, caro, né, ineficiente, através da desigualdade no acesso à moradia, enquanto vários imóveis ficam fechados e mais de 250 mil famílias sem casa, né, através do sistema de saúde, que é esvaziado, e que existe uma grande precarização, tanto do Paes quanto do Crivella, no que tange aos funcionários públicos, né, ampliando a terceirização, OS, diminuindo o concurso público, inaugurando obra e não garantindo o serviço no dia a dia para a classe trabalhadora, que é quem produz as riquezas, né, e sustenta a cidade. Nós temos uma situação. Eu já entrevistei Babá algumas vezes e ele sempre defendendo a candidatura própria. Vocês acham que, como teve um movimento no finalzinho da eleição, possível que tenha voto útil, mantido, por exemplo, essa situação dessas pesquisas, mesmo que sejam ainda muito restritas na quantidade de coleta de informações, a possibilidade de um voto útil de um candidato de esquerda que pudesse estar em terceiro lugar, ao mesmo tempo? Por exemplo, tivemos agora em Belford Roxo um fato que não quer calar, alguns tentam silenciar, mas não se cala, é que o PT apoia um prefeito declaradamente bolsonarista e foi para votação dentro do partido e foi reafirmado, inclusive numa entrevista do jornalista Miguel do Rosário, que nos brilhanta com a participação, perguntou à candidata do PT se realmente confirmava esse apoio. Então, o que eu queria, nessa dicotomia, há uma possibilidade de uma união da esquerda afunilando na reta final, caso uma candidata de esquerda esteja no limiar de tomar a vaga ou do Eduardo Paes ou do Crivella diante dessa situação, e que situações dessa, como o Belford Roxo, desgastam a esquerda. Eu sei que os senhores são esquerdas muito bem claras na posição, não é aí fazendo uma crítica aos senhores, longe disso, mas eu queria colocar essa dicotomia na situação. Tivemos agora também um caso na LERJ, onde foi pego um dos membros do PT, que está ainda sob suspeita, sob averiguação, num departamento de materiais, onde nenhum funcionário conhecia nenhum funcionário, segundo a matéria, e as pessoas foram encontradas pela televisão em casa às 3h da tarde. Eu queria, que dicotomia é essa? Vai ter união numa reta final? E o que fatos como esse podem desgastar ou então delimitar o que é realmente esquerda e o que não é, numa aliança, numa frente ampla para se vencer a eleição? Miguel, não sei se você queira complementar ou corrigir alguma coisa. Túlio, só complementar uma coisa. Você mencionou a entrevista que eu fiz com a Benedita. A Benedita respondeu a minha pergunta dizendo que o PT participa do governo. Na realidade, a resposta foi pior ainda do que o possível, que o PT participa do governo do tal do Vaguinho, lá em Belford Roxo. E por isso que eles não quiseram sair, não quiseram apoiar, e foi determinado pela direção nacional que vão apoiar o Vaguinho. Tá? Então, eu só queria complementar a sua pergunta, mais ou menos nessa linha, né? Porque
nós tivemos 15 anos de governos dito de esquerda. Isso, queria perguntar a vocês, não queria impor minha opinião sobre vocês, né? Mas isso acabou gerando, junto a uma parte da população, uma visão do que é esquerda, do que é um governo de esquerda, que acabou contaminando todo o campo popular, né? E aí você tem essa movimentação, teve uma movimentação para o Freixo vir, com apoio aí do PT. E eu queria saber qual é a estratégia para os partidos para lidar com essa má fama, né? Se é que vocês acham que é má fama, todos esses erros da esquerda petista, sobretudo, que governou o Brasil. Como se separar disso e não aparecer para o povo como igual? Eu quero começar falando das concordâncias, né? As convergências aqui. Primeiro que concordo com Ciro quando ele diz que não podemos nos surpreender com o apoio do Partido dos Trabalhadores a um bolsonarista em Belford Roxo. Afinal de contas, se a gente olhar no retrovisor, isso foi feito nas eleições de 2016, por exemplo, quando, nas eleições municipais, né, nas últimas eleições municipais, o PT apoiou candidatos a prefeito que apoiaram o próprio golpe, né, contra Dilma Rousseff no mesmo ano. Então, eu concordo que isso não é uma novidade. Também concordo muito com essa discussão sobre o voto ideológico no primeiro turno. Portanto, quero enfatizar aqui que, para nós, o voto útil é o voto no programa político que você acredita, né? Se pautar por pesquisas eleitorais, na nossa avaliação, despolitiza o debate. Então, o voto útil é o voto programático, ideológico, concordando aqui com Ciro. Agora, algumas diferenças. Por exemplo, para nós, a gente tem que calibrar aí a relação entre estratégia e tática. Por isso que é importante diferenciar o que é unidade de ação, o que é frente, né? E o que é o programa de cada um dos nossos partidos. Se a gente for exigir pleno acordo, né, 100% de concordância com as estratégias, os programas de cada um dos nossos respectivos partidos, então nós não queremos unidade. Se nós pensássemos igual, estaríamos todos na mesma organização. Unidade se dá com diferente. Justamente unidade se dá com diferente. Agora, que diferença é essa, né? Tem que ter critério. Acho que o critério, antes de discutir as siglas, antes de enumerar quais são as siglas que podemos ou que não podemos fazer alianças, temos que fazer essa discussão da aliança tática com base no programa. O critério para dizer se a gente está junto ou não está numa determinada luta, inclusive na luta eleitoral, que é só mais uma trincheira entre várias outras que a gente participa e disputa, é o critério da construção de um programa. E o programa ele tem que levar em consideração a conjuntura que nós estamos vivendo, né? Embora a gente tenha um projeto estratégico que é destruir o capitalismo e construir uma outra sociedade, a sociedade socialista, isso deve ser permanentemente colocado em prática, tendo como base as mudanças, as variações na conjuntura que levantam tarefas necessárias para a classe trabalhadora em cada ocasião, submetendo sempre a tática à estratégia, e não a estratégia à tática, né? Mantendo sempre essa coerência. E aí, nesse sentido, a gente identifica, na atual conjuntura, por exemplo, alguns elementos de unidade de ação. Por exemplo, todos nós aqui defendemos o fora Bolsonaro e Mourão. Portanto, é plenamente possível, né, que a gente se encontre em diversas lutas, como nos encontramos, por exemplo, em atos que foram feitos nas ruas das grandes capitais no início de junho, atos de cunho antifascista e antirracista e contra o governo Bolsonaro, estávamos juntos. E outros até que não estão aqui nesse debate representados, estávamos juntos naquela luta, né? Como estamos juntos na luta mais ampla pelo fora Bolsonaro e Mourão, inclusive com setores que nem sequer fazem parte da esquerda e que estão levantando essa bandeira por outros motivos, né? Que é para preservar o núcleo econômico do governo em caso de desgaste da peça Bolsonaro
e da manutenção do núcleo econômico, da política macroeconômica neoliberal, representada por Paulo Guedes, e o debate que nós temos que fazer, para não nos confundirmos em meio à unidade de ação com outras frentes que estão a serviço de outros interesses programáticos e estratégicos. Assim como também, né, estamos juntos aí com diversos setores que defendem a crítica às táticas fascistas do presidente Jair Bolsonaro, aos discursos racistas muito fortes na sociedade brasileira e que vem causando grandes conflitos sociais no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Agora, para discutir frente, ou seja, para discutir qualquer organização de caráter mais permanente, que vá além da unidade de ação pontual, a gente precisa não exigir que as outras organizações tenham um programa idêntico ao nosso, mas a gente precisa construir uma plataforma comum. Na nossa avaliação, essa plataforma em comum, e que dialoga com as demandas mais urgentes da atual conjuntura, passa não só pelo Fora Bolsonaro e Mourão, não só pela luta antifascista e antirracista, mas, e aí vem o elemento que diferencia de vários setores, inclusive dos próprios governos do PT, que nas prefeituras e governos estaduais que comandam no Nordeste, como corretamente lembrou o Babá, aplicam, né, a própria reforma da Previdência também no âmbito estadual e municipal, que é um terceiro critério mínimo para discutir a unidade programática e para uma frente mais permanente, para além de ações pontuais, que é a defesa, a exigência da anulação de todas as contrarreformas de Temer e Bolsonaro. Então, eu me refiro aqui diretamente à contrarreforma trabalhista do Temer e à contrarreforma do Bolsonaro, aprovada no ano passado. Isso significa um enfrentamento à mentalidade fiscalista a serviço, né, do ideário neoliberal, que é aplicado, né, com muita violência, agressividade, profundidade pela extrema-direita e pela direita, mas que também é aplicado, né, em alguns casos com violência semelhante, como foi na Bahia, ou em outros casos, né, de forma mais disfarçada, por governos ditos de esquerda, que nós chamamos de esquerda liberal, né? Então, eu acho que a discussão tem que ser travada um pouco, tendo como base esses parâmetros, né? É claro, com o maior respeito às opiniões diferentes. Acho, inclusive, quero saudar o nível do debate muito elevado, e as próprias perguntas que vocês fizeram também contribuíram para isso.